Olá, bom dia a todos e a todas. Eu sou o Marcelo Figueiredo, diretor-presidente da Eneprev. Queria agradecer aqui a presença de todos e a todas na nossa live de hoje, onde a gente vai procurar trazer um pouquinho mais de informações a respeito do Plano Energias do Brasil. Queria destacar que vocês vão perceber que todos estamos sem máscara na nossa live, que estamos todos transmitindo a partir das nossas casas, então, um ambiente protegido. Então, com isso, eu queria, inclusive, pedir a todos que continuem com as medidas de prevenção, uso de máscaras, quando tiverem que sair de suas casas, higienização das mãos, então, quando possível, fiquem em casa, e lembrar sempre do distanciamento social. Queria passar um pouquinho aqui a agenda. Então, hoje a ideia é falarmos um pouquinho de cenário econômico, que é com base nele que estruturamos toda a política de investimentos do patrimônio do plano. A gente vai falar um pouquinho sobre os resultados desses investimentos. A gente vai falar um pouquinho das características, dos perfis de investimento. A gente fez uma mudança recentemente na taxa de empréstimos aos participantes. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Vai falar um pouco sobre as características do plano, né, de contribuição definida, que é o Plano Energias do Brasil, as contribuições ao plano, as vantagens fiscais de contribuições para o plano, os regimes de tributação, um assunto um pouco complexo, mas a gente quer trazer um pouco mais de esclarecimento a respeito desse ponto. Institutos legais, é o nome técnico, que são as opções que o participante tem caso ele venha a sair da empresa. Então, isso vai ser um pouco mais esclarecido aqui hoje, e também sobre os tipos de aposentadorias oferecidos pelo plano. E ao final a gente vai abrir para perguntas, e a gente vai debater um pouquinho sobre esses temas apresentados. Então, uma boa live a todos. Eu queria passar agora a palavra para o Anderson Guimarães, o nosso diretor financeiro, que vai dar início à apresentação. Bom dia a todos e até mais. A gente volta a se falar mais ao finalzinho da apresentação. Até mais. Bom dia. Meu nome é Anderson Guimarães, eu sou diretor financeiro e de seguridade da Eneprev. Vou passar aqui sobre os temas iniciais aqui, os 4 primeiros tópicos da agenda que o Marcelo passou, e vamos começar falando de cenário econômico, mas uma coisa que a gente acha importante os participantes entenderem é como é que a gente monta isso tudo. Então, nós montamos uma estratégia de investimentos onde a gente vai aplicar o recurso de vocês, dado o perfil que vocês escolheram alocar o dinheiro de vocês. Isso tudo começa olhando cenários econômicos, e esses cenários eles não são montados por nós aqui da Eneprev, tá, gente? Nós contratamos isso de grandes consultorias, estamos falando da LCA aqui, o Grupo EDP também trabalha com ele, e da Tendência, são os 2 maiores escritórios que fazem esse tipo de coisa no Brasil. Então, esse aqui foi o cenário econômico que nós utilizamos, as projeções que nós utilizamos para montar a nossa política de investimentos. A política de investimentos de um fundo de pensão, ela sempre tem que prever os próximos 5 anos, então a gente está falando aqui da política de 21 até 25, e nós olhamos todos os segmentos. Então, olhamos renda variável, renda fixa, imobiliário, fundos estruturados, investimentos no exterior, os índices de inflação, porque o nosso objetivo é sempre dar o melhor retorno possível para vocês, dadas as características do perfil que vocês participam. O próximo slide, por favor. Então, assim, quando a gente monta esse cenário, hoje, falando aqui no início de junho, nós montamos esse cenário lá em outubro de 2020 para acontecer em 2021. Então, se você pegar o último ano e os primeiros meses desse ano,
como é que se comportou a economia, né? Eu vou falar um pouquinho de 20 e também como é que isso reflete em 21, rapidamente, sem entrar em termo técnico, sem ser chato para que ninguém durma. Veio a Covid lá no começo de 2020, no começo muita incerteza, lockdown, todo mundo fechando tudo, fechando as empresas, fechando o comércio, mas a gente achava que ia ser uma coisa rápida, 2, 3 meses. As empresas não sabiam como é que iam conseguir operar nesses meses fechados. Teve uma corrida ali por liquidez, né? Então muita gente foi ao mercado pegar dinheiro emprestado para ficar com dinheiro em caixa para pagar funcionário, porque não sabia se ia contar com faturamento, não sabia por quanto tempo ia permanecer fechada. Automaticamente teve uma queda na atividade econômica pelas empresas fechadas. Depois disso, os governos do mundo, né, vieram com pacotes de estímulos. Isso ainda vem acontecendo. O governo americano foi o cara que mais injetou dinheiro na economia mundial e ele ainda vem revendo essa injeção de dinheiro e os reflexos disso. Auxílios emergenciais, veio o início da vacinação. Hoje em dia isso já está andando um pouco melhor do que estava no começo, ainda longe do ideal. Lá no começo também de 20, a bolsa derreteu, a bolsa caiu mais de 40%, a bolsa chegou a ter aquela trava de segurança dela, o circuit break, por várias vezes no mesmo mês, e depois ela veio recuperando. Agora, em 21, ela já superou toda a perda e já está com algum ganho. Também teve a queda nas taxas de juros, então isso afetou muitos títulos públicos, né, porque a gente não conseguia mais reinvestir a uma taxa que a gente entendia que era o ideal ou a adequada, e a atividade econômica veio voltando aos poucos, porém também veio voltando o risco de inflação, dado que começou a faltar alguns insumos, algumas atividades venderam mais do que estava planejado, por consequência outras acabaram não vendendo, e isso está trazendo para a gente de volta o risco aqui de inflação. Próximo slide, por favor, Mike. Bom, e como é que a gente, voltando para o mundo só da Enerprev aqui, como é que isso reflete no nosso investimento? A gente precisa montar uma estratégia para tentar, de certa forma, dar uma rentabilidade para os nossos investimentos, né, para os nossos mesmo, porque o dinheiro que está lá é de todos nós, porém a gente também tem que ter alguma segurança. Então, assim, porque acho que a gangorra mais tangível para vocês é quando você olha no jornal e fala assim, o dólar subiu e a bolsa caiu. Então, normalmente, um sobe, o outro cai. Se eu coloco todo o meu dinheiro na bolsa e ela cai, eu estou perdendo dinheiro. Aí a gente vai falar, por que vocês não colocaram no exterior? Tá, mas quando o dólar estava 5,80 e agora ele está 5,20, também caiu mais de 10%, e a bolsa recuperou. Então, na verdade, a gente tenta diversificar. Eu acho que essa é a palavra. A gente tem que diversificar os nossos investimentos para tentar trazer uma rentabilidade e para também tentar trazer uma proteção para vocês. E foi isso que a gente fez, tá? Nós equalizamos as nossas carteiras, buscamos maximizar os rendimentos, óbvio. Lá em 20, quando a incerteza econômica ela estava muito grande, não que hoje esteja muito melhor, mas está melhor. A gente teve que rever a política lá em 20 e nós subimos a regra dos nossos ratings. O que isso quer dizer? Que alguém que faça a gestão de recursos da Enerprev, quando eu contrato uma gestora, um banco, para gerir os recursos um fundo de investimento, por exemplo, nosso, ele tem que obedecer algumas regras que nós impomos. Então, ele não poderia estar comprando título de qualquer empresa, né? As empresas são classificadas por rating, a própria EDP tem uma classificação de rating dessas agências, e a gente subiu isso, tá? Só que se eu subir demais também, daqui a pouco o cara não tem título para ele comprar no mercado, porque não tem tanto título assim disponível só dos melhores ratings. Então, a gente também tem que admitir ali um risco calculado. Então, a gente voltou ao que era antes, fizemos algumas revisões de objetivos de retorno, né, e segregamos. Então, hoje em dia, com essa política 21-25 aprovada,
nós temos mais possibilidades. Hoje a gente tem a possibilidade de colocar um pouquinho de dinheiro ali numa renda variável ativa que busca uma rentabilidade em bolsa acima do que o Ibovespa dá, é um pedaço, não é tudo, mas a gente tem. A gente está fazendo a seleção de um gestor para investir num fundo estruturado multimercado, também para buscar um retorno no mercado que a gente antes não participava, além da renda fixa, além de operações com participantes, enfim, além de todos os outros segmentos que a gente já participava. Próximo slide, por favor. E quando a gente traz isso aqui para números, né, eu acho que fica um pouco mais tangível de entender. As três primeiras linhas são os nossos perfis do plano Energias do Brasil. Então, o perfil fixo é aquele perfil onde todo o recurso ele é aplicado em renda fixa, ele não tem nenhuma diversificação em renda variável, que é onde a gente coloca 15% ali no perfil Mix 15 e 30% no Mix 30. Mas ainda dentro do perfil Mix 15, a gente está buscando uma diversificação dentro de renda fixa, porque renda fixa são títulos atrelados à inflação, ao CDI, alguns indicadores tipo IMAB, mas a gente não crédito, então crédito privado, então a gente diversificou essa carteira. Ainda assim, a gente, dentro do Mix 15, quando a gente começa a falar um pouco de renda variável, a gente também está diversificando o tipo de renda variável que a gente tinha até o ano passado, e aí na proporção que eu diversifico, o Mix 30 também ganha, porque assim, na Enerprev, quando a gente fala em renda fixa, o Mix 15, o Mix 30 e o Fix, eles compram a mesma renda fixa, e o Mix 15 e o Mix 30, eles compram a mesma renda variável, eles só compram mais ou menos de acordo com o nosso perfil. Outra coisa que a gente trouxe aqui, que nós entendemos ser interessante, é que a gente já escutou alguns participantes, ou não participantes, na verdade, né, falando assim, mas a minha previdência eu mesmo faço, eu vou pegar meu dinheiro, vou levar para um PGBL. Bom, no meu entendimento, pessoal, Anderson, a gente até trouxe aqui um fundo, um PGBL de cada um dos grandes players que tem no Brasil. Esses CNPJs que estão aqui é do fundo que tem lá dentro da Sul América, Santander e Catu, que tem a maior quantidade de dinheiro aportado, né? Foi esse o critério de pegar este, não peguei o que rendeu menos ou o que rendeu mais, a gente pegou o que tem mais dinheiro, ou seja, o que as pessoas mais procuram e mais aportam. Mas o cara, quando ele compara essa rentabilidade aqui, ele já começa perdendo em uma questão, porque na Enerprev, quando você coloca R$100, a EDP coloca mais 100. Então você já parte ganhando de 100%. Aí depois que você colocou e a EDP colocou, aí a gente começa a fazer o comparativo de rentabilidade. Colocamos ali no final alguns indicadores econômicos para que a gente pudesse ter ali uma conversa, né? E aí, gente, hoje não, ontem, perdão, nós iniciamos a Enerprev o período de possibilidade de migração de perfil. Então, a gente está fazendo essa live também para esclarecer isso. Então, se alguém quer mudar de perfil, essa opção abriu, né? São duas vezes por ano, ela abriu ontem e ela segue aí por mais alguns dias. Então, o que a gente quer aqui é dar informação. Ninguém está dizendo para vocês que vocês têm que ir para o Mix 30, nem que vocês têm que ir para o Fix, nem que ir para o 15. É de acordo com o perfil de cada um, mas a gente acha que a informação é importante. Então, esse ano, nós sofremos muito ainda na renda fixa, dada a incerteza de toda essa pandemia. Antigamente a gente falava, um tweet do Trump muda tudo. Hoje não é muito diferente, né? Então, tem vacina, não tem vacina, vai ter auxílio, não vai ter auxílio, está injetando mais dinheiro nos Estados Unidos, não está injetando. Isso tudo acaba influenciando o mercado. A China vai comprar mais metal, não vai comprar mais aço. O petróleo sobe, não sobe. Isso acaba influenciando a nossa vida aqui, né? Só que uma coisa que a gente também sempre pondera com vocês aqui na Enerprev é que fundo de pensão é investimento de longo prazo. Então, se a gente ficar olhando os últimos 4 meses, os últimos 6 meses, nesse slide está faltando uma informação. No mês, ele refere-se ao mês de abril de 2021. Eu não consegui trazer maio fechado.
Então, no ano, a gente está falando aqui do período de janeiro a abril. E nos últimos 12, de abril desse ano, retroage até maio do ano passado e assim sucessivamente. Então, se você pegar 4 meses aqui, tá todo mundo mal, né? Mal assim, tá um pouco abaixo do que se era esperado, 0,50 é um rendimento para 4 meses, mas se você olhar, por exemplo, o perfil fixo, no mês ele está 0,57, no ano 0,53. O que isso quer dizer? Que de janeiro a março, nós praticamente ficamos no 0 a 0 ali, perdendo em alguns fundos e ganhando em outros. Então, assim, os títulos públicos, que é onde a gente tinha a maior parte do dinheiro, e aí estamos diversificando, ele sofreu muito, né, nessa guerra que estamos enfrentando. A Bolsa, para os perfis 15 e 30, também teve ali um papel, porque quando você olha nos últimos 12 meses, ela rendeu 47%, mas quando você olha para os últimos 24, você acresce mais 24 meses, ela já cai de 47 para 23. Por quê? Porque teve no começo ali, no primeiro semestre de 20, um período em que ela derreteu, né? E a partir de maio ela começou a subir. Quando eu falo de 12 meses, maio é o primeiro mês que ela começou a recuperar e maio é o último mês que está contido aqui nesses 12 meses. Então, eu não tenho nos últimos 12 meses fevereiro, março e abril, que foi quando ela despencou, saiu de 120 mil pontos para 60 e tantos mil pontos. Mas quando a gente olha para 36, uma vez que dinheiro de previdência ele visa aposentadoria e é um investimento de longo prazo, você nota que nosso perfil fixo está adequado, nosso perfil Mix 15 está adequado, nosso perfil Mix 30 está adequado. Quando você compara com os demais PGBLs, você vê que a gente também está bastante, como eu posso dizer assim, competitivo. Eu acho que estamos bastante competitivos. E quando você compara com os indicadores de CDI, inflação, poupança, também estamos bastante competitivos. A questão aqui a Bolsa nesse período deu 38%, então se o cara do Mix 30 tem 30% de Bolsa, ele vai acrescer a renda fixa dele 30% de uma rentabilidade maior, porque a Bolsa nesse período foi maior, mas ela poderia não ter sido. Aí é uma característica de vocês de terem, dentro do perfil de cada um, querer estar exposto a esse risco e também visar ganhar um pouquinho mais, né? Correr o risco para ganhar um pouquinho mais. Não é uma certeza de ganho, mas é uma possibilidade maior. O próximo slide, por favor, a gente trata exatamente um pouquinho disso, né? Fica um pouco mais visível. Então, o perfil fixo, ele é 100% em títulos públicos federais, sempre federal, tá? Porque são os títulos soberanos que a gente tem uma liquidez absurda no mercado. Não compramos títulos públicos de governos municipais ou estaduais. E títulos privados. Então, eu sempre gosto de usar como exemplo a própria EDP, porque eu acho que fica mais fácil. Se a EDP precisa construir uma linha de transmissão e ela quer captar dinheiro no mercado para isso, ela emite um título de dívida. Então, nós compramos esses títulos de grandes empresas. Isso é título privado. É nisso que a gente está investindo, tá? Em grandes empresas. Mas é um percentual menor do que se compra de título público por enquanto. E é neste tipo de papel que o perfil FIX aplica. Quando a gente vai voltando aqui no FIX, aqui dentro de renda fixa também tem empréstimo, tá? Então, quando um participante da Enerprev, ele pega empréstimo, isso para a gente também é considerado renda fixa. Quando você vai para o perfil Mix 15, 85% do patrimônio está aplicado exatamente da mesma forma que eu aplico o dinheiro no FIX, mas eu acresço aqui 15% em renda variável ou em algum fundo estruturado de participação, alguns investimentos de mais longo prazo de um pouco mais de risco. E no 30 é a mesma questão. Eu aplico 70% da mesma forma que eu aplico o perfil 100% do perfil fixo, mais 30% eu coloco ali em renda variável e algumas outras aplicações que a gente entende que tem um pouco mais de risco,
visando um pouco mais de retorno também, tá bom? O próximo slide, por favor. Bom, então o ponto de reflexão aqui que a gente trouxe é, neste momento de campanha de migração dos perfis, a gente pede que vocês avaliem a sua tolerância a risco, né? Que a sua opção deve refletir as suas características e o seu momento de vida. Isso é muito importante. Se você já é uma pessoa aposentada e todo o seu rendimento está na Enerprev, no momento em que a bolsa cai e ela leva 1, 2 anos para recuperar, talvez não seja tão viável assim você colocar 30% do seu patrimônio em renda variável, mas enfim, isso é uma característica sua, momento de vida seu, né? Você não deve basear sua escolha porque o seu amigo está fazendo isso, porque de repente ele tem outras possibilidades, ele depende menos do dinheiro da aposentadoria. Não haja por impulso, né? De novo, esse é um investimento de longo prazo e vale aqui sempre a ressalva de que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. O próximo slide, a gente já muda um pouquinho aqui o assunto, mas o que acontece? Existe uma legislação que é a 4661, ela é do Conselho Monetário Nacional, e todo fundo de pensão, para investir, ele precisa colocar dinheiro de acordo com o que determina essa lei. Então, eu não posso, por exemplo, pegar todo o patrimônio da Enerprev e aplicar em renda variável. Lá determina quanto eu posso fazer em cada tipo de segmento. E lá também diz o seguinte, que empréstimo a participantes, eu tenho que aplicar ele a uma taxa mínima quando o plano BD, que não é o caso do nosso Energias aqui, a meta atuarial, ou a um objetivo de rentabilidade que nós temos. Então, a gente alterou isso na virada de 20 para 21. Nós colocamos a taxa do empréstimo para INPC mais 4%. A gente entende que, quando traçamos o cenário, voltando lá para o primeiro slide, INPC mais 4 era até uma taxa menor do que CDI mais 7, que era a taxa praticada. Mas tanto o INPC como o CDI, ou o IGPDI, que é a taxa do outro plano, que é o plano PISAP, são voláteis. Então, por exemplo, o cara que pegou empréstimo lá em 2020 está vendo a Selic e, por consequência, o CDI subindo. A sua parcela vai subir, porque você contratou um empréstimo pós-fixado. Você contratou com CDI mais 7. Então, toda vez que o CDI sobe, a sua parcela sobe. Se você contratou um empréstimo em 21, você já contratou com INPC. O INPC tem mês que ele dá 0,90, tem mês que ele dá 0,35. Então, a sua parcela sobe ou cai conforme a variação do índice que está atrelado ao seu empréstimo. Então, a gente fez aqui uma tabelinha muito simples, e eu trouxe o IGPDI aqui de propósito, porque ele é um índice mais volátil, né? Onde ele está 0,76 em fevereiro, em março ele já sobe para 2,90. Em abril ele continua na casa de 2, e eu projetei, esse número é fictício, que em maio fosse 0,60. É uma taxa de 4 ao ano. Então, a taxa de empréstimo vai ser o IGPDI mais os 4% mensalizados, porque 4% é ao ano, eu teria uma taxa de 1,9. Quando você simula ou contrata um empréstimo, se uma pessoa tivesse feito uma contratação lá no dia 10 de fevereiro, solicitado 10.060 parcelas, a 1,9 ao mês, ela estaria pagando uma parcela de R$ 227. Só que nota que, em março, o IGPDI subiu. O próximo slide, por favor. Então, eu trouxe os mesmos dados de lá, só que aqui eu fiz uma evolução de parcela. Se você contratou um empréstimo em fevereiro você não paga a parcela. Em março, quando você foi pagar a primeira parcela, a taxa não estava mais 1,09, ela já estava 3,25, porque o índice de inflação subiu. E aí, quando eu faço o mesmo cálculo das 60 parcelas, usando a taxa de 3,25 agora, a parcela que era 227 subiu para R$ 383. Ou seja, uma parcela muito maior. Mas isso tá certo? Tá, nós fizemos um contrato de uma operação onde o índice de correção é o índice contratado, no caso do exemplo aqui, GPDI, mas lembrando que o público do Energias do Brasil contrata a INPC ou contratou em 2020 a CDI, né? Então eu tenho que aplicar a taxa do mês. Quando chegou em abril, o índice
caiu de 2,90 para 2,70, mas não caiu muito. Então, quando eu agravo com os 4%, agora a taxa é 3,05. Quando eu calculo a parcela do mês, 367. Ainda muito maior que os 227 da simulação, mas menor que o do mês passado, porque assim caiu. Se em maio a inflação voltar aos índices da época da simulação, caiu para 0,60, eu vou fazer, porque eu refaço o cálculo da parcela a cada mês. Em maio, esse participante estaria pagando R$ 222, uma parcela um pouco menor que os 227, mas é assim que acontece em todos os meses a cada parcela. A gente pega a taxa do mês, recalcula com o número de parcelas restantes. Então, primeiro eu vou calcular para 60, depois eu vou calcular para 59, para 58, até que este valor seja completamente quitado, 60 meses passa e você quita seu empréstimo, tá? Acho que isso era importante a gente colocar aqui para esse público também, porque a Selic caiu e agora ela vem subindo. Então, isso vai refletir na parcela de vocês muito menos do que uma oscilação dessa de GPDI que eu mostrei aqui, porque está subindo 0,75 ao ano. Então, quando você mensaliza isso, não dá esse impacto todo, mas é importante deixar isso colocado para vocês, tá bom? Acho que agora o próximo slide eu já passo a palavra para a Maeli, que é a nossa gestora da área de seguridade, certo? Muito obrigado a todos, estou aqui no final disponível para responder as perguntas. Mai. Bom dia a todos, meu nome é Maeli, eu sou gestora operacional de seguridade aqui na Enerprev. Vou conduzir os demais temas da live, mostrando o funcionamento do Plano Energias no Brasil, mas antes trouxe algumas características desse tipo de plano, que a gente chama de planos estruturados na modalidade de contribuição definida. Então, o primeiro deles é a formação de uma reserva individual, né, formada pelo que você contribui ao plano, mais o que a patrocinadora contribuir em seu nome. A contribuição é definida em regulamento e você escolhe o quanto você quer contribuir. Os benefícios eles são calculados com base nos saldos individuais. Então, quanto mais você contribuir, maior será o seu saldo e maior será o seu benefício. O seu saldo, ele é seu patrimônio e ele vai ter uma continuidade. O que isso significa? No momento que você se aposentar, caso você venha a falecer, os seus beneficiários continuarão recebendo o seu saldo. Caso os seus beneficiários faleçam ou se você não tiver beneficiários, o seu saldo será pago aos seus herdeiros legais. Você pode escolher onde você quer investir o seu dinheiro, a opção por um dos perfis de investimento que o Anderson explicou agora há pouco para vocês. No momento que você também faz a adesão ao plano, você escolhe como você quer ser tributado. Então, no momento que você se aposentar ou caso venha resgatar o seu plano de previdência, o cálculo do seu imposto de renda será feito por um dos regimes que você escolheu, ou pelo progressivo ou pelo regressivo. E por último, mas eu acho que não menos importante, esse tipo de plano não tem risco de ser deficitário. Vamos falar um pouquinho de como funcionam as contribuições no plano. Então, você, colaborador que aderiu ao Plano Energias do Brasil, você poderá optar em contribuir de 1% a 7% do seu salário de contribuição. Essa contribuição é a que a gente chama de contribuição básica do participante. O seu salário de contribuição no plano significa que é o seu salário base, então aqui não entra adicionais, não entra hora extra. E esse percentual que você escolheu, você será descontado mensalmente no seu contra-cheque 13 vezes por ano. Então, você vai contribuir, inclusive, com o seu 13º salário. A patrocinadora, a empresa, irá fazer 100% de aporte em seu nome do que você contribuir. Então, relembrando até que o Anderson falou, então aqui de cara você já está ganhando 100% na forma de aporte da patrocinadora
além do rendimento que você vai ter mensalmente. Você pode solicitar a alteração desse seu percentual semestralmente também nos meses de julho e dezembro, e a qualquer momento você pode solicitar a interrupção dessa contribuição. Então, a gente vê uma flexibilidade no plano de você, em algum momento que você não esteja com condições de contribuir com aquele valor ao seu plano, então você pode solicitar essa suspensão. Só que no momento que você solicita essa suspensão, a contribuição da empresa também será suspensa. Outro tipo de contribuição que você pode fazer também é a contribuição voluntária. Em qualquer percentual, você pode escolher qualquer percentual sobre o seu salário de contribuição e ela será descontada também junto com a sua contribuição básica do seu salário, no seu contra-cheque. Mas caso você não queira fazer uma contribuição voluntária todo mês, você pode solicitar para que a Enerprev gere um boleto de qualquer valor para você realizar um aporte único ao plano. Na contribuição voluntária, não tem a contrapartida da empresa. E caso também você tenha outros planos de previdência, tanto abertos como PGBL, VGBL, ou fechados como a Enerprev, você também pode trazer esses valores para o Plano Energias do Brasil. E qual que é a vantagem nisso tudo, né? Além de você planejar o seu futuro, de constituir um patrimônio, de você poder receber uma aposentadoria complementar ao do INSS, você também tem uma vantagem fiscal. Você contribuindo ao plano, você tem uma redução do seu imposto de renda, porque todas as contribuições a planos de previdência são abatidos da sua base tributável. Então, por legislação, você pode abater do seu rendimento tributável até 12% com contribuições a planos de previdência. Então, é importante vocês acompanharem mensalmente o quanto estão tendo de rendimento tributável, o quanto vocês estão contribuindo ao plano de previdência, para que vocês possam usufruir ao máximo dessa vantagem fiscal. Falando um pouquinho de regimes de tributação. Então, no momento que você faz a adesão ao plano, você irá escolher como você quer ser tributado no momento que você receber algum valor pelo plano. Então, essa opção, ela não pode ser alterada. Então, uma vez que você realizou essa opção, você não pode alterar. Por isso, é muito importante que vocês entendam as características de cada uma delas, para que vocês possam fazer a melhor escolha. Então, no regime progressivo, o imposto de renda ele é compensável. O que significa isso? Do valor que você tirou da Previdência, será somado aos demais rendimentos que você irá declarar na sua declaração de imposto de renda. Então, será somado todos os valores e o imposto será recalculado. Então, você pode ter imposto a pagar ou imposto a restituir. Para resgate de saldo nessa tabela, o imposto será sempre 15% do valor tributável que você receber. E para quem recebe aposentadoria ou pensão, a tabela por faixas, é a mesma que a gente tem no nosso salário. E nessa tabela por faixas, vocês conseguem abater quantidade de dependentes. E para quem tem a partir de 65 anos de idade, tem a isenção por idade, que é o valor de 1.903. O que é importante colocar nesse ponto, né? Se você é um aposentado, tem mais de 65, já tem 65 anos, a isenção por idade, ela é automática. Então, a gente sempre vai abater esse valor do seu benefício tributável. Se você também recebe uma aposentadoria pelo INSS, o INSS também irá aplicar. Então, o que pode acontecer? No momento que você envia a sua declaração de imposto de renda, se você está tendo a isenção na Enerprev, a isenção por idade no INSS, muito provavelmente você terá um imposto a pagar. Então, caso vocês queiram que a Enerprev não abata essa isenção de 65 anos, basta vocês solicitarem na nossa central de atendimento. Já a tabela regressiva, o
imposto de renda ele é definitivo, ele é exclusivo, muito semelhante ao nosso 13º salário. Ou seja, independente do quanto outros rendimentos você tiver, que você for declarar, esse imposto ele não será recalculado. Então, você não vai ter nada a restituir dele e nada a pagar. Para resgates, aposentadorias e pensões, é a mesma tabela, é uma tabela com alíquotas decrescentes de acordo com o tempo de cada contribuição. O que eu gostaria de ressaltar aqui? A gente tem muitas dúvidas de como é calculado a alíquota. As pessoas acham que é pelo tempo de plano que elas têm. Ah, mas eu tenho já 8 anos de plano, então eu tenho que ser tributado em 20%. Não é assim que funciona. Esse tempo de contribuição e a alíquota é em função de cada data de aporte de sua contribuição. Então, vamos supor se você resgatar o seu plano, muito provavelmente você terá várias faixas de alíquotas de contribuição. Então, você vai ter contribuições que ainda não possuem 2 anos, então você vai ser tributado em 35%. Você vai ter contribuições que estão entre 2 e 4 anos, você vai ser tributado sobre esse montante em 30% e assim por diante. A única exceção nessa tabela são casos de benefícios por invalidez em pensão por morte, onde a alíquota máxima é de 25%. Então, de 0 até 6 anos, será 25%, os demais tempos permanecem a mesma alíquota. Caso você se desligue da empresa e ainda não é elegível a um benefício de aposentadoria, quais são as opções que você terá com a sua previdência? Oi? Eu queria só fazer uma participaçãozinha. Claro. Se puder voltar no slide do que fala de regime tributário, eu acho que aqui vale uma ressalva, porque é um ponto que gera muita dúvida, né, dos nossos participantes. Então, eu queria tentar esclarecer um outro ponto aqui, que é o seguinte. Quando a gente está falando aqui de regime tributário, eu queria que ficasse muito claro para todo mundo que isso aqui vai ser aplicado em que situação? Na situação de resgate, onde a pessoa rompa o vínculo com a empresa, saia da empresa e opte, é um dos pontos que a Marli vai falar na sequência, que são os direitos que os participantes têm ao se desligar da empresa. Um deles é o de resgate, e quando ele faz o resgate, incide imposto de renda. Então, quando ele escolhe esse regime de tributação, essa é uma situação onde esse regime escolhido, progressivo ou regressivo, ele será aplicado. Outra situação onde o regime tributário que o participante opta passará a valer é só lá no final, quando ele começa a entrar em gozo de benefícios, quando ele se torna um aposentado pelo plano. Aí sim começa a ser aplicado o regime progressivo ou regressivo, conforme sua escolha. Então, o que eu queria ressaltar é, participantes ativos, aqueles que ainda estão trabalhando, eles não têm influência nessa escolha agora, enquanto estão no seu período de acumulação. Enquanto as pessoas estão guardando o seu patrimônio, essas escolhas de regime progressivo e regressivo, eles não valem. Eles só valerão lá, numa situação de resgate, ou lá na sua aposentadoria. Hoje, o que as pessoas têm ao contribuir para o plano é um benefício tributário, uma isenção tributária. Ele consegue se abater dessas contribuições lá na sua declaração anual de imposto de renda. A gente vai falar um pouquinho disso também, que são umas das vantagens do plano, a gente vai falar um pouco mais para frente. Tá? Então, só para encerrar esse ponto, uma coisa que eu também queria esclarecer é, essa escolha do regime tributário, eu posso fazer e mudar a qualquer momento? Infelizmente não. Uma vez que você ingressou no plano, você escolhe ali no momento da adesão ao plano, você tem que definir qual é o seu regime tributário. Uma vez escolhido, ele vai te perseguir. Vai ser esse regime que vai ficar registrado até o final do recebimento do seu patrimônio. Isso não é uma decisão da Enerprev, não é uma regra da Enerprev, isso é legislação. Então, uma vez que você escolhe o regime tributário, ele passa a valer
por toda a sua permanência do plano, por força da lei, é a legislação que regulamenta isso, não é a Enerprev que decide se você pode mudar a qualquer momento ou não. Infelizmente, hoje, isso não é possível. A gente sabe que é super difícil. Imagina uma pessoa com 20 e poucos anos entrando na empresa, aderindo ao plano de previdência e já tendo que decidir qual será o seu regime tributário que vai vigorar lá aos 60 anos, quando ele começar a receber benefício. Parece estranho, é uma briga de todo o sistema de previdência complementar, mas por enquanto a lei é essa. Uma vez escolhido o regime, ele não pode ser alterado em nenhum momento. Acho que era só essa ressalva, Marli, por favor. Obrigada, Marcelo. Obrigada, isso mesmo. Então, voltando aqui nos casos onde quando você se desligar da empresa e ainda não for elegível a nenhum benefício de aposentadoria, você terá até 4 opções. A primeira delas é o autopatrocínio. Então, no autopatrocínio, você continua contribuindo ao plano, só que nesse caso, você também irá assumir as contribuições de responsabilidade da patrocinadora até que você se torne elegível a um benefício. No benefício proporcional diferido, você precisa ter pelo menos 3 anos de vinculação ao plano para ter direito a essa opção. Você vai deixar o seu saldo no plano sendo rentabilizado normalmente até que você se torne elegível ao benefício de aposentadoria. Os participantes que optarem por pelo benefício proporcional diferido também podem realizar aportes únicos ao plano através de boletos bancários para aumentar o saldo de contas, tá? Também basta solicitar na nossa central de atendimento que a Enerprev fará a geração do boleto para que você possa pagar a sua contribuição, o seu aporte. Na portabilidade também você precisa ter pelo menos 3 anos de vinculação ao plano. Você vai solicitando a portabilidade, você vai levar tudo, o seu 100% do seu saldo de contas, ou seja, tudo que você contribuiu, tudo que a patrocinadora contribuiu em seu nome, para uma outra entidade de previdência complementar, seja ela aberta ou fechada. E, por fim, você pode solicitar o resgate, só que nesse caso, além de você pagar imposto de renda, você só leva o que você contribuiu ao plano. A parte que a patrocinadora fez em seu nome ficará retido no plano, você não conseguirá resgatar. Os benefícios de aposentadoria no Plano Energias. Então, você será elegível a um benefício de aposentadoria a partir do momento que você sair da empresa, tiver no mínimo 55 anos de idade e ter pelo menos 3 anos de vinculação ao plano. Já a aposentadoria por invalidez, você precisa estar recebendo este mesmo benefício pelo INSS, e na pensão por morte, serão elegíveis seus beneficiários que estejam recebendo também um benefício de pensão por morte pelo INSS. Caso você não tenha beneficiários que estejam recebendo esse benefício, o seu saldo será pago em forma única aos seus herdeiros legais. Então, no momento que você solicita a sua aposentadoria no plano, você irá optar a forma que você quer receber o seu benefício, ou por prazo certo, ou pelo percentual de um saldo, ou um valor fixo. Você também pode solicitar até 25% do seu saldo de forma única. Caso você não queira solicitar os 25% no momento da aposentadoria, você pode fazer isso a qualquer momento, seja ele de forma única ou em mais parcelas, desde que limitados aos 25%. Só um ponto importante colocar, quando você solicita essa antecipação de 25%, você vai também ser tributado em cima desses 25%. E como será pago, né? Quais são as opções que você terá que escolher? Você pode solicitar uma renda por prazo certo, de no mínimo 5 anos. Então, da quantidade de anos que você optar
optar em receber o seu benefício, ele será convertido em um valor fixo em cotas, e esse valor fixo em cotas mensalmente será atualizado pelo retorno de investimentos. Então, se você tiver um retorno positivo, o seu benefício mensal vai ter um aumento. Se o retorno de investimentos for negativo, você terá uma diminuição no recebimento mensal do seu benefício. Outra opção que você pode fazer é o percentual sobre saldo, que você vai escolher entre receber entre 0,1% e 2,5% do seu saldo. Esse benefício será pago até se esgotar o seu saldo de contas, ou então você pode solicitar uma renda em valor fixo, valor qualquer determinado por você, desde que ele não seja superior a 2,5% do saldo de conta aplicável. Nessa modalidade também, você vai receber o seu benefício até enquanto tiver saldo no plano. Uma coisa muito importante são os meses de campanhas de alteração. Então, você pode tanto mudar o prazo que você escolheu receber seu benefício, o percentual ou o valor, quanto você pode trocar a opção de renda semestralmente nos meses de junho e dezembro, tá? A campanha de perfil de investimento, como o Anderson mencionou, está aberta, então do dia 1º até o dia 15 você pode mudar o seu perfil, e a campanha de alteração de renda também está aberta nesse momento, então do dia 1º até o dia 30 de junho você pode solicitar ou alteração dos valores que você está recebendo, bem como a opção de renda que você está recebendo. Caso o seu benefício fique inferior a uma unidade previdenciária, ele será convertido em pagamento único, então você receberá o saldo remanescente e o seu benefício se encerra. A unidade previdenciária está no valor de R$ 798,60 atualmente, tá? A última atualização foi em janeiro de 21, e ela é sempre atualizada com a mesma periodicidade e percentual dos acordos coletivos da patrocinadora EDP Energias do Brasil. Um último ponto que eu gostaria de colocar quando a gente escolhe uma opção de renda, né? A gente está falando de um benefício, de um plano de contribuição definida, então o seu benefício só será pago enquanto você tiver saldo. Então, é muito importante que vocês façam um planejamento, um acompanhamento desse saldo. A renda por prazo certo, você está escolhendo por quanto tempo você deseja receber. Mas as rendas de percentual sobre saldo ou um valor fixo, o que é importante? Vocês sempre acompanharem a evolução do seu saldo de contas, para que vocês não tenham surpresas desagradáveis do saldo se esgotar antes do tempo que vocês planejavam. Vamos supor que você esteja recebendo um valor mensal acima do que você está ganhando de retorno dos investimentos. O que vai acontecer com o seu saldo? Isso tende a se esgotar. Isso vai fazer com que seu saldo se esgote muito rapidamente, em consequência, seu benefício vai ser encerrado. Então, se vocês puderem acompanhar, né, na verdade, é recomendável vocês acompanharem mensalmente a evolução do seu saldo, verifiquem o quanto vocês estão recebendo, verifiquem o quanto vocês estão recebendo de retorno de investimento e façam a adequação nos meses de campanha, para que vocês possam planejar melhor a data final do seu recebimento do saldo, da sua aposentadoria. Posso fazer uma contribuição aqui, gente, Claro, também nesse ponto? Essa ressalva é muito importante, feita para a Maili. Isso é uma característica, né, de um plano de contribuição definida, onde os participantes enxergam o seu patrimônio, né? Existem planos de benefício definido, onde ele tem como garantia uma renda mensal. Esse é o benefício que ele recebe. Ele vai receber uma renda mensal. Já no caso de contribuição definida, não. Ele enxerga a evolução de um patrimônio e o benefício é ele que vai optar o valor que ele vai receber dentro dessas
posições de percentual de saque ou liquidar o seu saldo em um prazo certo, esse é pouco comum, ou um valor fixo. Então, os mais comuns é o percentual de saldo ou valor fixo a receber todo mês. Essa ressalva é muito importante, eu vou dar um exemplo aqui. A pessoa acumulou 1 milhão ao longo do seu processo de acumulação, sua vida ativa ali de trabalhador. E aí chegou aos 55 anos, saiu da empresa, vai começar a receber o benefício pelo plano. Tem 1 milhão, se ele recebe lá um percentual, opta por receber um percentual de 1% ao mês, ele vai receber lá, se eu não estou enganado, 10 mil reais. Aí tem a aplicação da tabela conforme o regime que ele escolheu, progressivo ou regressivo. Só que 1%, na realidade de hoje, onde a gente olha que o retorno de investimentos, por exemplo, estimado, se a gente pegar, projetar inflação prevista para esse ano, mais 4%, por exemplo, que seria um ganho acima da inflação, a gente está falando em torno de 8,5%. Inflação em torno de 4,5% prevista, mais 4% de retorno ganho real, 8,5%. Isso não chega a 0,5% ao mês. Então, se a pessoa está sacando 1% ao mês, não tem como esse valor se perpetuar, esse 1 milhão. Então, a dica, geralmente, é assim, ó, a pessoa tem que tentar, a gente sabe que nem sempre é possível, mas tentar se adaptar aos seus saques por percentual mensal serem muito próximos ao retorno que a gente consegue oferecer aos investimentos. E aí, com isso, ele consegue, até de certa forma, manter que o seu patrimônio principal dure bastante tempo, se perpetue. Então, o exemplo que eu estava dando, se a pessoa tem lá 1 milhão de reais e ela saca 0,5% ao mês, 5 mil reais, e a gente consegue render 0,8%, 0,9% ao mês, o patrimônio dele está sacando 5 mil e ele ainda vai ver o patrimônio dele todo mês crescer um pouco, porque ele fez um saque menor do que o retorno dos investimentos. Ou seja, ele está sacando um pouco de juros, não está mexendo no principal. Quando acontece o inverso, o saque é maior do que o retorno, ele começa a sacar o retorno, os juros proporcionados pelos investimentos, e ainda saca um pedacinho do principal que está lá guardado. Então, a tendência ao longo do tempo é que seu patrimônio vai diminuindo a muito longo tempo. Então, a dica é, se for possível, se der para encaixar as suas necessidades de saque, o valor de saque mensal, muito próximo, ou se possível, inferior ao que a gente saca, ao que a gente dá de retorno, a tendência é que seu patrimônio acumulado, ele se perpetue. Dure 30, 40 anos, a pessoa venha a falecer e ainda deixe esse patrimônio acumulado para os seus herdeiros legais. Tá? Em resumo, é mais ou menos isso que a Maili está tentando chamar a atenção. Obrigado, Maili. A palavra é sua de volta. Não, já finalizei aqui, gente, só reforçando de novo, né? Então, a gente está com as campanhas em aberto, de perfil, só reforçando os prazos, que é de 1 a 15 de junho. Então, vocês já receberam no seu e-mail, foi disparado ontem, as instruções para vocês solicitarem alteração do seu perfil, e também foi enviado aos assistidos a campanha de alteração de renda também com as instruções, o passo a passo a ser seguido, de 1 a 30 de junho. Era isso que eu tinha para explicar do plano, espero ter esclarecido as principais dúvidas, e agradeço novamente e um bom dia a todos. Agora eu vou passar a palavra para o Leonardo, que conduzirá as perguntas, as dúvidas. Obrigada, gente. Bom dia a todos. Parabéns, Maili, parabéns antes pelo trabalho de vocês, foi muito bacana, tá? Primeiramente, eu gostaria, antes de passar a palavra para vocês, de fazer algumas mensagens complementares, tá? Houve algumas perguntas relacionadas à disponibilização da live, se vai ser a live vai ser disponibilizada para as pessoas que não puderem acompanhar. A gente vai fazer essa live, está sendo gravada, ela vai ser disponibilizada em nosso site, nós vamos fazer a comunicação, as orientações
para que todos possam acompanhá-las, tá bom? Além das orientações dadas pela Maili relacionadas às campanhas que nós temos no mês de junho, que são a do perfil de investimentos, né, que vai do dia 1 ao dia 15, e a do percentual de recebimento para quem é aposentado do dia 1º ao dia 30 de junho, eu também gostaria de destacar aí, já aproveitando, já respondendo um questionamento que ocorreu de um participante, que para quem precisar, né, quem quiser fazer alguma alteração no percentual de contribuição do Plano Energias do Brasil, o mês, né, é o mês de julho. Então, nós vamos fazer toda a divulgação para vocês. Vocês vão poder alterar o seu percentual de contribuição no mês de julho, do dia 1º ao dia 30. Assim como vocês receberam as divulgações relacionadas ao perfil de investimento, nós também faremos essas divulgações relacionadas à alteração do percentual de contribuição. Tudo bem? Também gostaria de contribuir com vocês, principalmente nesse momento do perfil de investimentos, aí com a bela apresentação do Anderson, onde ele passou um pouco sobre a composição de cada um desses perfis. O que pode ajudá-los também no momento de vocês, cada um de vocês, tomar as suas decisões individuais. Nós, mensalmente, fazemos a divulgação das rentabilidades dos perfis de investimento. Nós disponibilizamos nas nossas redes sociais e também disponibilizamos pelo e-mail. Além disso, esse documento fica acessível pelo nosso site. Então, acompanhem não somente os resultados do ano de 2021. Dê uma olhadinha, tá? Nos 12 últimos meses, 24 meses, 36 meses, que podem contribuir com vocês com um direcionamento para que se evite exatamente uma daquelas dicas que o Anderson colocou. Não vamos agir por impulso, né? Vamos buscar observar um pouquinho como foi a rentabilidade ao longo desse tempo, né? Não necessariamente que isso vá ocorrer para o futuro, mas para que vocês não se precipitem, né? Isso é muito importante. Vocês terem conhecimento, a partir das divulgações que são feitas pela entidade, das informações necessárias para que vocês possam tomar a sua opção, né, de uma forma mais sustentada. Se tiverem dúvidas, por favor, envie um e-mail para a Enerprev, atendimento enerprev@edpbr.com.br, que nós vamos respondê-los. Nós vamos assegurar que todos tenham as informações para os momentos, né? Cada um desses momentos que vocês têm que tomar a decisão de vocês. Então, a gente vai iniciar essa rodada de perguntas e respostas, né? Adianto que já encerramos, né? Já recebemos uma quantidade considerável de questionamentos. Passando a palavra para o Anderson, que ele vai fazer uma correção, primeiramente agradecendo o participante que nos enviou um questionamento, e ele vai aproveitar e vai fazer uma correção em um dado da apresentação. Anderson, por favor. Bom, vamos lá. Eu vou colocar uma informação na tela aqui, porque a informação que eu coloquei inicialmente, ela não estava exatamente como a gente apurou. Então, assim, eu vou voltar nesse quadro só porque a poupança no primeiro quadro apresentado, ela não estava exatamente o valor real. Então, é um dado público, qualquer pessoa que for ao Google pode checar qualquer uma dessas informações, inclusive a dos PGBLs, mas é que a poupança aqui estava com um acumulado diferente, tinha uns dados diferentes. Então, o slide mais real, com o dado da poupança correto, é esse aqui, tá, gente? Era só essa correção. O dado da poupança estava muito próximo do dado do CDI aqui, 14 alguma coisa, e o participante alertou lá, mas, enfim, a gente vai entender por que o dado estava aqui não estava correto, mas o dado correto é esse aqui. Léo, tem mais alguma pergunta? Sim, Anderson. Eu vou aproveitar e vou continuar com você. Nós temos um questionamento relacionado ao seguinte ponto. Todos têm a possibilidade para realizar empréstimos ou somente os participantes da Fundação CESP, os remanescentes da Fundação CESP, ou seja, o pessoal do Plano PISAP? Tá, na verdade, a condição para a pessoa pegar um empréstimo da Enerprev é ela ser participante do plano. A outra grande questão é que, conforme eu citei na 4661, ele só pode pegar um valor que normalmente é limitado, tem 2 limitadores, né? Então, é uma quantidade de salários ou a reserva resgatável dele, né? Então, assim,
Se ele hoje saísse da Enerprev, não só da EDP, mas também saísse da Enerprev, qual seria o resgate dele? Então, a gente limita porque, conforme a lei, de novo, ele tem que deixar essa reserva como garantia do empréstimo. O empréstimo da Enerprev é uma operação de crédito com garantia, onde a garantia é a própria reserva dele. Então, eu não vou conseguir emprestar para ele um valor maior do que a reserva resgatável que ele tem aqui na nossa entidade. Mas todo mundo que for participante, ativo ou assistido, pode pegar empréstimo. Obrigado, Anderson. Eu vou fazer uma pergunta agora para a Maili. Maili, temos uma pergunta aqui relacionada às condições que a pessoa tem para fazer o saque do montante total, a conta participante e a conta patrocinadora. Em resgate de saldo, não é possível fazer isso, tá? No resgate, se você solicitar o resgate do seu plano de previdência, você só terá direito de levar 100% do que você contribuiu, tá? Em termos de resgate, 100% do que você contribuiu mais o da empresa não é possível. Você só terá acesso aos recursos da empresa caso você solicite a portabilidade ou caso você venha se tornar um aposentado, solicitar uma aposentadoria pelo plano. Acho que eu queria também contribuir um pouquinho sobre esse ponto. Então, reforçando, né? Gera sempre essa dúvida. Resgates, acesso ao patrimônio total, contribuições do participante mais das contribuições da patrocinadora, em nenhum momento isso é possível. Então, no momento do desligamento, eu posso acessar totalmente o patrimônio acumulado, saldo patrocinadora mais participante? Não. Nem com 60 anos, nem com 70 anos, em nenhum momento a pessoa pode sacar o patrimônio total, resgatar. Por quê? Porque o conceito é de complemento, formar um patrimônio que dê a opção do participante fazer um saque, um acesso a um benefício mensal. Né? Então, ele vai converter, vai poder escolher um benefício mensal de continuidade, complemento à aposentadoria do INSS, não como uma poupança. Então, eu me aposento com 60 anos, saí da empresa, tenho lá acumulado aqueles exemplos que eu sempre dou, de 1 milhão, então agora eu quero sacar e eu administrar como eu quiser esse patrimônio total. Infelizmente, isso não é possível. No conceito de plano de previdência complementar, o patrimônio acumulado, o momento de benefício é converter isso em uma renda mensal, nunca para saque de 100%. Esse é o conceito para a constituição de poupança. Então, nunca, em nenhum momento algum, nem em fase de acumulação, saindo da empresa, ou depois de aposentado, ninguém pode optar por sacar 100% do patrimônio envolvido. Vou fazer um complemento aqui também, Léo, se me permite. Tem uma pergunta que eu estou vendo aqui no chat, que tem a ver com esse assunto, porque ele fala assim, no caso de portabilidade, eu poderia, depois de um tempo, sacar o valor tanto do participante como da patrocinadora? Também não, tá? Você terá acesso na portabilidade, você vai levar para uma outra entidade de previdência o seu saldo de participante mais de patrocinadora, mas você será obrigado a contratar uma renda mensal, tá? Ou numa entidade, num PGBL, eles vão, acho que no mínimo, se não me engano, 15 anos. Acho que são 15 anos, no mínimo, que você precisa receber de aposentadoria. Então, também não será possível você resgatar esse valor depois que você portar por uma outra entidade de previdência. Isso, e inclusive comentando, né, o assunto portabilidade, ele não é uma novidade, né, é que ele é uma característica de um plano de contribuição definida. Então, os institutos, que nós chamamos, né, que é o nome técnico, mas são as 4 opções que são sempre abertas aos participantes no momento de desligamento da empresa, e se ele rompe o vínculo com a empresa patrocinadora que oferece o plano, ele tem a opção da autopatrocínio, como já foi explicado, ele pode continuar contribuindo, cobrindo a parte que era dele de contribuição, mais a parte da patrocinadora,
ou ele pode ficar como benefício proporcional definido, né, a siglinha lá, a sigla BPD, e ele pode fazer contribuições eventuais, quando ele puder. Ele pode fazer a portabilidade, ou seja, aí sim ele leva o saldo da empresa e a dele, as contribuições, a soma do montante, porta para um banco para dar continuidade a um produto de previdência privada também no banco, e ele também leva a mesma regra, esse dinheiro vai carimbado, ele não pode depois de 6 meses falar assim, agora aqui pelo banco eu vou exercer o direito de sacar, o banco me permite. Não, é que um PGBL constituído originalmente a partir de um banco, uma instituição financeira ou uma seguradora, ele dá o direito de resgate de 100%, sim, mas é a característica de um plano constituído puramente PGBL. Agora, quando você porta um patrimônio para um PGBL, constituído a partir de um plano de previdência complementar, como o nosso, a Enerprev, ele tem uma regra diferenciada, ele vai com um carimbo e ele leva um pouco dessas regras, onde a pessoa não pode sacar. Ele pode, no máximo, converter isso em um benefício mensal, mas sacar 100% ele não vai poder. Tá? Então, não é uma novidade, isso é assegurado pela lei, essa regra já existe já há bastante tempo. Talvez, eu vi que teve uma pergunta, talvez essa pessoa que fez essa pergunta como se fosse uma novidade, é porque ela migrou naquele período de migração, migrou do PISAP Bandeirante para Energias. Num plano BD não existia essa possibilidade, já no Energias isso é totalmente possível, a portabilidade. Tá? Então, Marcelo, aproveitando o gancho, eu vou fazer uma pergunta para a Maili também, uma nova pergunta para você, Maili. Justamente para esses participantes que migraram do plano PISAP Bandeirante para o Plano Energias do Brasil, é uma possibilidade que foi dada a eles no ano passado, tá? Alguns deles estão com algumas dúvidas com relação ao tempo de vínculo, ok? Então, nós temos uma pergunta aqui que é a seguinte: para quem migrou do plano PISAP Bandeirante para o Energias do Brasil no final de 2020, como fica a vinculação ao plano? Conta a partir da migração ou considera o período vinculado ao PISAP Bandeirante? Considera o período anterior que você já possuía no plano PISAP, tá? Então, a contagem de vinculação ao plano, ela continua, tá? Mesmo na migração. Então, assim, no Energias do Brasil, a contagem sempre foi uma vinculação de 3 anos ao plano, sempre foi no regulamento do Energias. Mas para essas pessoas que migraram, claro, elas já vieram de um outro plano, já têm o seu tempo acumulado lá, eles mantêm, eles não iniciam a partir da migração. Então, se a pessoa já tinha lá 5 anos, 3 anos do outro plano, migrou para cá, ele acumula esse período de vinculação. Ele é dado continuidade, sim. Agora, essa regra vale para quem entra puramente no Energias, ingressa agora na empresa, opta pelo Energias, ele já tem como referência isso, mas são os 3 anos de vinculação, sim, a partir daí. Maili, você está sendo requerida hoje, viu? A próxima pergunta também é para você. Vamos lá. É uma questão muito importante, eu acho muito bacana, porque isso vai solidificando no conhecimento dos participantes do Plano de Energias do Brasil, que necessariamente não tem aquela única opção do resgate, que é desfavorável a ele, como vocês bem explicaram. Ele, no resgate, ele não leva, em hipótese alguma, o saldo, né, referente às contribuições da patrocinadora. Então, nós temos uma pergunta aqui, que é a seguinte: é uma afirmação, mas ele está buscando uma correção na afirmação dele. Em caso de desligamento da empresa, posso deixar meu saldo na Enerprev e, quando completar os 55 anos, solicitar o resgate dentro das regras? Correto? Então, eu estou fazendo essa pergunta exatamente para a gente solidificar a diferença entre o que é resgate e o que é benefício, tá? E as alternativas que ele tem, qual é esse desligar da empresa. É somente isso, tá bom, Maria? A partir dos 55 anos, você já será elegível ao recebimento de uma aposentadoria. Você até pode solicitar o resgate, só que, na minha opinião, não compensa, porque no resgate você só vai levar 100% do saldo do que você contribuiu ao plano. Já na aposentadoria, você vai iniciar o recebimento de um benefício e você vai ter acesso ao saldo de tanto do quanto você contribuiu, quanto a empresa contribuiu.
Então, a partir dos 55, você já sendo desligado da empresa, tendo pelo menos 3 anos de vinculação ao plano, você pode já requerer o seu benefício de aposentadoria. Não sei se eu expliquei, se foi claro. Ótimo. Você entendeu? Eu vou bater uma bolinha com você, se você concordar, tá? Eu acho que é interessante o participante ele ver o conjunto das alternativas que lhes são oferecidas, né? Então, você hoje tem, né, o que a gente chama de carência para o benefício proporcional diferido e para a portabilidade. Então, necessariamente, ele não é obrigado a resgatar se não tiver aqueles 3 anos de vínculo ao plano. Ele pode utilizar o Instituto do Autopatrocínio para se manter vinculado ao plano. Ele vai poder fazer isso de uma série de opções para ele, desde uma contribuição suspensa até em contribuições reduzidas, se for do interesse dele. Com isso, ele pode continuar vinculado ao plano, completar os 3 anos e ele ter o direito à elegibilidade, tanto na aposentadoria futura, como para a portabilidade e como para o benefício definido. Eu acho que essa bolinha entre nós dois aqui ficou bacana, Maia, porque completa aí essas opções e solidifica para o participante aquela afirmação de todos que o Planegismo do Brasil é um plano moderno e com várias alternativas para ele, né? Então, basicamente, esse conceito eu acho que ajuda bastante a ilustrar essa afirmação. Eu observando aqui, Marcelo, Maili, nós respondemos as perguntas que foram passadas aqui e publicadas, tá? Eu só gostaria de mandar uma mensagem para os nossos aposentados do Planegismo do Brasil, tá? Relacionado ao recadastramento, tá? O recadastramento, para que vocês possam entender, é uma ação gerencial e estratégica da entidade, relacionada à preocupação e o zelo dela com a qualidade do seu cadastro, tá? É uma boa prática realizada por entidades como a Enerprev. E nesse momento de pandemia, a Enerprev está buscando associar a flexibilidade e a capacidade de implementação de tecnologias para poder continuar fazendo esse zelo, tá? Pela integridade do seu cadastro, mas, ao mesmo tempo, a gente não vai deixar de ser sensível àqueles que não têm condições, aos nossos aposentados. Quando eu digo recadastramento, eu me dirijo principalmente aos aposentados e pensionistas, certo? Então, para aqueles que não têm, não conseguem, não têm o instrumental necessário, um aparelho que permita que faça o seu recadastramento pelo meio digital, em um momento seguro, tá? Perante esse cenário da pandemia, a Enerprev vai oferecer para vocês a possibilidade de fazer esse recadastramento, tá? Num modelo convencional, que é aquele modelo que nós utilizamos formulário, preenchimento de informações, reconhecimento de firma, certo? Então, a diretoria executiva resolveu postergar esse prazo de 31 de maio para 30 de julho, tá? E permitir para aqueles que ainda querem tentar fazer o recadastramento pelo modelo digital poder fazer. A Enerprev está, para quem está tendo dificuldade em realizar esse procedimento, entrando em contato com cada um e orientando cada um dos nossos assistidos, certo? Para poder facilitar essa tratativa relacionada ao recadastramento, tá? E aí, encerrado esse prazo de 30 de julho, nós faremos uma comunicação clara para que todos saibam quando e como vão poder fazer o recadastramento pelo modelo convencional. Gente, até lá, fica tudo como está. A Enerprev não vai efetuar nenhum tipo de bloqueio de pagamento, retenção, sem que ambas as etapas estejam cumpridas. Então, essa só é a mensagem que eu gostaria de passar para os nossos assistidos. Fiquem tranquilos e fiquem seguros. Marcelo, Anderson, Maria, eu passo a palavra para vocês. Um bom dia. Bom, eu queria aqui caminhar para o final, mas eu queria fazer uma colocação também aqui a respeito de regime tributário, né? Vou voltar um pouquinho para fazer o encerramento. De novo, é força de legislação. No ato da adesão ao plano, lá no momento da integração, quando a pessoa está tendo o primeiro contato com o plano, ou depois que ela ingressa na empresa, se ela não fez o momento da integração, ela fica sabendo depois do plano e ela resolve optar pelo plano, é naquele momento onde ela vai optar, preencher o formulário para aderir ao plano, é que ela tem que fazer a decisão pelo regime tributário, progressivo ou regressivo.
queria reforçar que isso é força de legislação, não é uma regra da Enerprev. Todo o plano de previdência complementar oferecido por empresas passa por essa situação. Existe a Associação Brasileira dos Fundos de Pensão, chama ABRAP, e ela vive brigando, pleiteando junto aos órgãos reguladores para que essa opção pelo regime tributário seja feito lá ao final, no momento da aposentadoria ou numa situação de um momento de um resgate, por exemplo. Então, isso é um pleito por todo o sistema de previdência complementar, mas que até então isso não foi atendido. Então, por enquanto, vale essa regra, legislação, que exige que essa opção seja feita no momento da adesão. E aí é um pouco difícil falar disso, né? Às vezes as pessoas perguntam para a gente, mas qual o melhor? É o progressivo ou regressivo? Não existe o certo ou errado, não existe de verdade. Porque ele vai afetar muito, ele vai influenciar muito o momento de vida de cada um. Então, vou dar um exemplo aqui, né? A gente sabe que tem muita gente, assim como eu, depois dos 50 anos, está começando um novo relacionamento, constituindo uma família nova, de repente vai ter filhos, e aí, se você escolheu, achando que escolheu errado, o regime progressivo, que é aquele igual a nossa tabela de imposto de renda do nosso salário de hoje, se essa pessoa está no progressivo, ela vai poder se abater de despesa médica, da memória de cálculo, né? Então, na hora da declaração, o que ela receber de aposentadoria, se ela está no progressivo, ela pode usar despesas de instrução, despesas médicas, né, para abater da sua base de cálculo e, às vezes, ressarcir imposto pago. Já no regime regressivo, é o que a gente chama de alíquota definitiva. Então, quando a pessoa passa lá os 10 anos e cai da alíquota inicial de 35% até a mínima, que é a definitiva, de 10%, mesmo que essa pessoa lá na frente tenha despesas médicas, ela não vai poder abater, porque vai pagar esses 10%, que é por isso que ela chama a alíquota definitiva. Não existe opção de restituição de imposto de renda nessa situação. Então, é por isso que é tão difícil você escolher aos 20, 30 anos o seu regime tributário, que vai valer lá quando você tiver 60 anos, recebendo a aposentadoria. Essa é uma briga, todo mundo tem pleiteado essa mudança, mas por enquanto ela não é possível. Então, não existe hoje como a gente recomendar qual que é o mais aplicável, qual que é o certo, qual que é o errado. Depende muito de cada um. Vou dar outro exemplo. Uma pessoa que recebe, que vai ter como benefício, uma estimativa de benefício, R$2.000 por mês. Se a pessoa optou pelo regime progressivo, que é igual à tabela de imposto de renda do nosso salário hoje, ela estará numa faixa de praticamente de isenção. R$1.900 é a isenção. A outra pessoa que optou pelo regressivo, ela vai pagar R$200, que é 10%, e acabou. Mesmo estando numa faixa baixa de salário. É R$200 e acabou. Mesmo, eu tenho despesa médica, ela não vai conseguir se ressarcir, porque é uma alíquota definitiva. Então, numa mesma faixa de salário, uma pessoa que está na regressiva vai pagar R$200, uma pessoa que está na progressiva praticamente não vai pagar nada. Então, vai muito a sua expectativa de renda futura, de benefício futuro, vai depender muito do seu momento de vida, se você está realmente numa aposentadoria, os filhos já criados, não tem uma nova família, ou pessoas que estão começando uma nova família. Então, não tem como você antecipar, não tem como darmos sugestões de qual seria o melhor regime, porque isso vai impactar muito o momento de vida que a pessoa estará lá no início dos benefícios do plano de previdência. Anderson, Maili, vocês têm mais alguma colocação que vocês queiram fazer? A gente já está caminhando para o final do nosso período da live. Não, só agradecer e desejar um bom dia a todos, aí um bom feriado. Isso mesmo, obrigada. Então, agradeço mais uma vez a participação, a presença aqui de todos e de todas. Mais uma vez coloco a Enerprev à disposição de todos. A gente sabe que para a gente é um assunto muito tranquilo, a gente vive disso, a gente respira isso todos os dias,
mas para vocês participantes existem muitas dúvidas, né? O assunto não é muito tranquilo. Então, contem conosco, a gente está aqui para isso. Um período de 1h30 é muito difícil você conseguir debater todos os pontos, esclarecer todas as dúvidas, mas o nosso canal de atendimento está aberto, tem a nossa central de telefone, tem o nosso e-mail, nos acessem, convido a todos, sigam-nos nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, vocês conseguem acessar algumas informações rápidas, como até a rentabilidade dos investimentos, a evolução da cota do patrimônio de vocês, e contem com o nosso atendimento, contem conosco para esclarecer qualquer dúvida. Então, mais uma vez, obrigado a todos e a todas, e um bom dia.